Bom, olha, gente, os ataques acontecem, como você viu aí, né, nos relatos feitos pelo piauiense que mora na cidade de Israel, e a gente precisa também compreender um pouco da gravidade desse conflito. Nós estamos recebendo aqui Ricardo Arraes para conversar aqui com a gente. Fica à vontade, Ricardo, que vai trazer para a gente, como especialista nessa política internacional, um pouco desse cenário que a gente tem vivido. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria que a gente trouxesse aqui a imagem do mapa do Oriente Médio, né? Nós temos aqui o Estado de Israel, país, e temos a distância aqui do Irã. Veja que entre Irã e Israel tem a Jordânia, tem o Iraque, né? De alguma maneira você tem aí o Kuwait no Golfo Pérsico. E a gente tem aquela imagem da guerra, do conflito entre fronteiras, né? Tropas que invadem países. Esse conflito é diferente sob esse ponto de vista geográfico, Ricardo? Boa tarde, então, a todos. Esse conflito, ele é diferente sob todos os aspectos. Esse geográfico e geopolítico é um deles. Tel Aviv, já que você localizou a capital política de Israel, que é Tel Aviv, até Teherã tem mais de 2.000 quilômetros. Mais de 2.000 quilômetros. Então, você vê, não tem nenhuma fronteira. A guerra, ela é hoje basicamente uma guerra aérea. São os drones, são os mísseis balísticos, tanto de Israel quanto do Irã, se confrontando. E às vezes nem chega a tocar o chão, porque eles são abatidos por conta do domo de ferro que tem Israel, que é uma cobertura que ele tem terra-ar. Então, com essa tecnologia, eles conseguem abater muito do armamento que é direcionado até Israel. E aí, esses mísseis balísticos, eles não têm endereço. Você vai cair numa região que tem habitação, você vai cair numa região que é só de instrumentos militares. Não, necessariamente... Ele não tem nível de precisão que a gente imagina. E até tem, quando você direciona para um determinado lugar. Então, eles têm sensores que permitem que ele caia em determinadas regiões. Mas nem sempre isso vai funcionar. Os próprios mísseis que os Estados Unidos, às vezes, utilizam quando estão em um conflito, eles também têm erros. Caem em hospitais, caem em escolas e a desculpa mas foi atirado para uma base militar. Então, necessariamente, o endereço não vai bater do míssil, de onde ele sai para onde ele vai cair. Então, a afirmação do israelense, né? Ele praticamente não se considera mais um cristão e um brasileiro. Os israelenses, eles são assim mesmo. Há uma espécie de introspecção dentro da religião, dentro da cultura, que faz com que ele não se reconheça mais como alguém de fora dali. Ele é um combatente. Pela fisionomia dele, ele pode ser, a qualquer momento, ser chamado para ir para uma frente de batalha. Nós estamos falando de uma teocracia, não temos, né? Dois países teocráticos. O Israel podemos considerar teocracia. Israel, olha só, na verdade, Israel, o que move Israel não é a religião, é o sionismo, que não nasce em Israel, nasce na Europa. Então, é a ideologia europeia que comanda hoje Israel. Que é a ideia de que quem é judeu teria direito de voltar para a Terra Prometida. Isso acontece depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra vai tomar de conta dessa região, que hoje é Israel e a Palestina, na época era só a Palestina. A Inglaterra vai tomar de conta disso e vai chamar para esse território os judeus. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando há o Holocausto, Israel ainda não tinha um local para se chamar de seu, digamos assim. E ali nasce, então, o Estado de Israel em 48, quando a Palestina é dividida em duas partes. Mas aí também, e aí precisaríamos de mais tempo na televisão para explicar isso. Porque quando a Palestina é dividida em 47, ela não é dividida em duas parcelas, ela foi dividida em 3 parcelas. A faixa de Gaza, Israel e a Cisjordânia. Então você não pode dividir um território em 2 se tem 3 fatias de territórios. 3 povos seria isso? Isso. Bom, agora se nós não estamos falando de uma disputa por território, já que os países são distantes, o que é que motiva essa guerra? O que é que faz com que Israel inicie um ataque ao Irã?
Mas olha, Joelson, aí é bom também esclarecer isso. Quando o sionismo é criado, sionismo tem a ver com Sião, Monte Sião e tal. Pois quando o sionismo é criado, a ideia de que tem um lar para o judeu, identitário. Os israelenses já viviam nessa região. Palestinos também viviam, árabes e israelenses viviam nessa região. E viviam pacificamente. Como dois irmãos, porque descendem do mesmo patriarca, né? São da religião abraâmicas, os dois são irmãos de mesmo pai. O judeu e o árabe. Né? Então, veja, quando o sionismo é criado, a ideia era de ter um local, mas sem a presença árabe, porque era incômoda. Então, se você me perguntar qual é o país hoje que tem uma frente de batalha com 10 outros países? Israel. Israel hoje combate a seu modo contra 10 nações. E ali nós temos ao norte o Líbano, nós temos aqui o Líbano ao norte de Israel, nós temos Síria e Jordânia a leste, e a oeste nós temos a faixa de Gaza, né? Que eles estão combatendo lá há mais de 600 dias, por conta de outubro de 2023. Então é um país, alguma coisa está errada, um país combatendo contra 10 outros, porque até o Iêmen, né, entra nessa também, Irã, a Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano, todos esses países estão, de alguma maneira, em conflito com Israel. Então alguma coisa está errada. Bom, para finalizar, existe a possibilidade de nós termos uma terceira guerra mundial a partir desse conflito? Olha, para que haja uma guerra, não é necessário que haja um conflito entre eles, né? Isso é uma teoria antiga. Para que haja o conflito, não necessariamente tem que haver um embate, campo a campo, corpo a corpo. Não necessariamente isso. Tanto que nós tivemos uma guerra chamada Guerra Fria, de mais de 40 anos, entre as duas grandes potências do mundo naquele momento, que era exatamente os Estados Unidos e a União Soviética. É possível sim, e ele tem razão. Se Estados Unidos entram nessa guerra, a guerra não pode demorar, não. Ela talvez tenha um desenlace rápido e trágico para a humanidade, porque entrarão não mais apenas 2 países, mas entrarão também Estados Unidos, China e Índia, talvez possa entrar também, e a Rússia. Então, é um clima muito intranquilo para o mundo nesse momento. O mundo, nesse momento, é um mundo muito intranquilo, porque pode ser catastrófica. Olha só, uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, na guerra que terminou a Segunda Guerra Mundial, elas são coisas pequenas para a força que tem o poderio militar atualmente. Não vai dar tempo, porque a entrevista já está acabando, mas tem algo também, Joelson e telespectadores, que precisa ser dito. O que está se falando da questão atômica é só do caráter bélico, desconhecendo-se ou esquecendo-se que a possibilidade de você ter os reatores nucleares são importantes para a medicina, são importantes para a agricultura e para o Irã é importante para a indústria. Porque os poucos rios que existem lá no país não são tão caudalosos e possíveis de se gerar uma energia com base nas hidrelétricas. Então, as termoelétricas são necessárias para isso, para inclusive mover a energia a indústria iraniana. Tudo isso deve ter sido alvo de ataques. E é certamente porque Israel quer não só um Irã fora do ciclo nuclear, mas também fora do ciclo econômico. É uma guerra de poder e de hegemonia que Israel quer impor naquela parte do Oriente Médio. Eu quero agradecer, Ricardo Arraes. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Ricardo Arraes, falando um pouco a respeito dessa situação dos conflitos, claro, a gente vai acompanhando e trazendo os detalhes também para você.